Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa segunda aula de Educação Socioambiental e o conteúdo de hoje vai ser o conteúdo propriamente dito, né? História e Fundamentos da Educação Ambiental. Apesar da aula passada, né, já ter tido esse título, mas na aula passada nós usamos mais para uma reflexão, né, do que seria esse novo pensar da educação socioambiental, para quebrar alguns conceitos aí antigos que nós tínhamos a respeito desse assunto, tá bem? Para a parte da história, a parte cronológica, eu vou deixar linkado dois vídeos que na verdade é o mesmo, é uma continuidade, é a parte 1 e a parte 2. Eu acredito que eles devem dar uns 25 minutos, os dois, 35 minutos os dois, um é de 15 e o outro é de 20 minutos, se não me engano, 20 ou alguma coisinha, tá bom? Esse professor, ele já faz vídeos pro YouTube e esses vídeos de educação ambiental que ele fez são voltados para a graduação e para professores, né? Ele faz para dar suporte para professores. Aí eu achei o vídeo assim, muito bem feito e para não repetir, eu ia repetir as mesmas coisas, né? Que são os acontecimentos cronológicos que a gente não vai memorizar, mas é importante conhecer, né? E ter uma noção de como que esses acontecimentos eles foram percorrendo aí no decorrer da história. A gente não precisa memorizar anos, memorizar todas as conferências que teve, todos os conselhos que teve, né? Não precisa memorizar todos os livros que foram publicados, as leis que foram criadas, os artigos que foram inseridos na Constituição sobre educação ambiental. A gente não precisa memorizar tudo isso, mas a gente precisa ter um entendimento cronológico de como as coisas foram acontecendo, né? Desde um passado aí até os dias de hoje. Até porque, entendendo a história, não só da educação ambiental, mas a história no geral, quando a gente entende a história, entende o passado, fica mais fácil, né? Fica mais fácil da gente ser mais compreensivo com o presente, tá? É como quando falamos de história do Brasil, por exemplo. Se a gente for um ignorante que deixa, né? Tipo assim, coloca uma venda nos olhos para tudo que aconteceu aqui no Brasil no passado, fica mais fácil de agora no presente, agora atualmente, eu ser um grande preconceituoso com várias classes sociais, dizendo que fulano ou ciclano não tem isso, não tem aquilo, simplesmente porque ele não quer. Sendo que nós temos que considerar a história lá atrás, que vários grupos sociais, eles foram totalmente discriminados, totalmente explorados, né, sem renda nenhuma. Então, consequentemente, as pessoas, né, atuais, que são descendentes desses, a maioria delas vão ter ainda problemas, né, de questões de classe social, de desigualdades sociais, vão sofrer ainda por alguns problemas. Vamos ter exceções? Vamos, mas se vocês olharem, a grande maioria vai sofrer ainda, né, problemas que são uma consequência lá do passado, da forma que os seus antepassados foram tratados. A mesma coisa é a educação socioambiental. Muitas vezes a gente para assim para pensar, mas fulano, será que não pensa? Não. Será que não tem essa noção, né, que ele fazendo isso, ele vai estar causando um mal para o meio ambiente e depois esse mal vai voltar para ele mesmo? Talvez ele não pense, porque vocês vão ver através da história da educação socioambiental que ela não é tão antiga, que as pessoas passaram a pensar de uma forma diferente, começaram a introduzir esse novo pensamento, é bem recente. Então, esses antepassados, eles realmente não tinham essa noção, eles não tinham essa percepção, porque eles não foram ensinados dessa forma. Então, nós como educadores, nós temos que, fazer uma educação socioambiental revolucionária. Empolgante! Para tentar atingir as mais diversas faixas etárias. Não é fácil, né? Mas nós estamos aqui para tentar. Então, nesse vídeo, né, do professor do YouTube, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo o nome dele. Eu gostei muito das aulas dele, assisti algumas outras até. Nesses vídeos vocês vão ver essa ordem cronológica. E no vídeo que eu tô gravando para vocês agora, nós vamos ver os fundamentos da educação socioambiental. Nós vamos discutir um pouquinho, né, o que vai servir até de base mesmo para quando vocês forem assistir o vídeo da história de maneira cronológica, tá? Esse fundamento seria como um resumo, né, do porquê que muitas pessoas não pensam como deveriam pensar quando se trata de educação socioambiental. E lá no vídeo da história vocês já vão ver de maneira fragmentada os acontecimentos, né, que ele vai estar datando ali por ano, por século, as diferenças aí que foram sofridas no decorrer do tempo, tá bom? Então, bora lá! E lá vamos nós! Para começo de
assunto aqui para começo do nosso tema aqui, para começar a abordar aqui o tema da nossa aula, nós vamos falar de uma palavra que talvez você já tenha ouvido, tenho certeza que sim, em alguma situação, talvez não seja tão comum assim, mas em alguma situação você já deve ter ouvido falar na palavra paradigma, tá? E geralmente quando nós ouvimos essa palavra, nós ouvimos na seguinte frase: é uma quebra de paradigma, precisamos quebrar esse paradigma. Talvez vocês tenham ouvido até mesmo na disciplina de filosofia, né, que vocês tiveram, não sei se é filosofia básica ou se é filosofia da biologia que vocês têm na grade de vocês, mas eu particularmente, a primeira vez que eu ouvi o termo paradigma foi na minha aula de filosofia da biologia, né, que foi acho que no primeiro semestre da graduação. E o que seria o paradigma? De uma forma bem resumida, paradigma é um conceito já pré-estabelecido, tá? Por exemplo, manga com leite faz mal. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. É um conceito já pré-estabelecido, né? É um paradigma, porque ele precisa ser quebrado, porque manga com leite não faz mal. Mas esse conceito, ele foi aderido na época da escravidão, segundo pesquisas aí, segundo a história, acredita-se que ele foi aderido lá na época da escravidão, onde os escravos, né, acabavam consumindo manga, né, no decorrer do seu dia de trabalho, pois geralmente os escravos estavam lá trabalhando em locais, em regiões tropicais, e em regiões tropicais nós sabemos que tem manga, nós sabemos que tem muita manga aqui na nossa região, inclusive, e para eles não beberem o leite, quando eles retornavam à senzala, para eles não consumirem leite, né, porque até isso era racionado, até isso era negado para os escravos, os senhores, né, ali os donos desses escravos e os seus capangas ali, os seus capitães do mato que tomavam conta desses escravos, acabaram criando, né, esse mito aí, criando o conceito de que manga com leite fazia mal para que eles não consumissem o leite, apenas por isso. E isso foi se propagando por quantas gerações, e até hoje, eu quando era criança ouvia muito, não pode comer, não pode tomar leite, porque você comeu manga com leite faz mal, e não sei o que. E na verdade é um paradigma. Hoje eu já vejo que isso já vem se quebrando, ainda vai ter gente que vai defender essa ideia de que manga com leite faz mal, mas nós vemos que isso já vem se quebrando, tanto que já é feito, né, suco de manga com leite, por exemplo, né? Se você vai num local que tem suco de manga e nesse local eles fazem a opção com água e com leite, vocês vão ver que com a manga não é diferente. Então, de fato, de maneira literal, a manga junto com leite lá batido é vendido. Então, você pode ter certeza que não faz mal, que ninguém ia querer ser responsável pela morte de outro e sofrer um processo depois, além do peso na consciência, né? Então, é um paradigma que foi criado, mas isso é algo muito simples. Tem vários paradigmas aí na nossa sociedade que ainda precisam ser quebrados. Por exemplo, a orientação sexual, né? Ainda é um paradigma, tem vários mitos acerca disso que ainda precisam ser quebrados, tem vários paradigmas acerca disso que ainda precisam ser quebrados, tá? Sobre a orientação sexual, tem vários países onde as pessoas já compreendem de uma maneira muito mais legal, mas aqui no Brasil ainda não, mas tem países que ainda é pior do que o Brasil. Só que vocês vão encontrar ainda muitas pessoas que acreditam que a orientação sexual, se a pessoa é hétero, se a pessoa é homo, se a pessoa é bi, se a pessoa é trans, acredita que foi uma escolha dela, né? E já existe aí há muito tempo, né, várias provas, várias constatações, vários relatos de experiência mostrando, evidenciando que não faz sentido algum, né, ser uma escolha. Algumas dessas evidências existem, né, diversas orientações sexuais em outros grupos animais. O leão, por exemplo, ele pratica, né, relações homossexuais assim, por prazer mesmo, com a relação que ele pratica com a leoa, a relação sexual que ele pratica com a leoa é para procriação, mas para obter prazer, né, acredita-se que sejam as relações homossexuais, porque é algo que ele realiza com mais frequência. E vários outros grupos animais, vocês vão encontrar até em grupos de invertebrados aí, relações homossexuais. E daí as pessoas, né, usam isso como argumento, a ciência usa isso como argumento. Até um outro animal que tem a capacidade raciocinante bem diferente da nossa, considerada inferior à nossa, tem casos de homossexualidade. Então, como isso seria uma escolha, né? Como que isso poderia partir da pessoa? Não é porque eu quero fazer isso, né? Sem contar, se a gente pensar até de um ponto de vista mais simples,
Por exemplo, o preconceito que essas pessoas sofrem na sociedade, sofrem dentro da família, sofrem no trabalho, sofrem em todo lugar, na escola. Então, por que cargas d'água a pessoa escolher, né, sofrer isso, se fosse uma escolha, né, se ela poderia escolher um outro caminho considerado mais fácil? E nós vamos ter aí já estudos avançados na área da epigenética, mostrando aí a relação de alguns genes aí com as características de homossexualidade e outras orientações sexuais. Temos também vários estudos na área da psicologia, mas a psicologia é realmente mais séria, tá, gente? Que nós vamos ver, ter muitos charlatões aí também na psicologia, falando da cura gay, né? O que também já ficou lá no passado, que antes até chamavam de homossexualismo. E o termo foi trocado por homossexualidade, porque o homossexualismo, a terminação ismo remetia a doença, e não é uma doença, é uma condição, a pessoa nasceu assim, a mesma coisa, a pessoa nasceu canhota, beleza, é uma doença? Não é uma doença, é uma condição, ela nasceu assim, do mesmo jeito que é uma condição você ter nascido hétero, é uma condição se você nasceu homo, enfim, um exemplo, né, que é um paradigma que tem que ser quebrado, porque é um conceito que foi criado, e esse conceito ele não faz sentido. Nós vamos ter aí vários paradigmas políticos, e nós vamos ter também vários paradigmas ambientais, tá? Quando vem as polêmicas de queimadas, por exemplo, as pessoas sempre lembram das algas. Ninguém nunca lembra das algas, mas quando vem os problemas de queimada, as pessoas lembram das algas. É algo incrível. Aí você vê até o Zé das Couves falando que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque, na verdade, o grande pulmão do mundo são as algas, certo? Não estão errados. Realmente, quem produz uma grande quantidade de oxigênio, a maior quantidade de oxigênio, quase toda a quantidade de oxigênio que nós utilizamos, são as algas do mar, são as algas marinhas. Realmente, não é mentira. Mas eles esquecem dos outros benefícios que a vegetação nos proporciona, né? Por exemplo, quando acontece uma grande queimada, aquele local, né, aquela região que foi queimada, ele era o habitat de muitos animais. Então, se você destrói o habitat desses animais, parte deles morrem, parte deles não morrem, parte deles vão procurar outro local. Aí, de vez em quando, a gente vê, a cidade tal sofreu uma infestação de escorpiões, cidade tal sofreu uma infestação não sei do que. Aí, infestação de animais que não são comuns ali do ambiente urbano. Por quê? Estão destruindo o ambiente natural daqueles animais. Vai causar um desequilíbrio ambiental. Muitas vezes o predador daquele animal morreu em grande massa. Se o predador de um animal morreu em massa, a presa ela vai sobreviver por mais tempo, vai procriar mais, então vai aumentar o número de presa. Todo um desequilíbrio ecológico, e isso vai chegar até os grandes centros urbanos, até as cidades, né? E é nisso que vai surgindo mutações de micro-organismos, né? Aquele animal silvestre que não era comum do local, ele também carrega, né, micro-organismos que talvez para ele nem causem uma doença relevante, mas talvez ao evoluir, talvez ao acontecer mutações, ele vai causar problemões para os seres humanos. Aí vem surgindo doenças novas. Né? Acontecem mutações daqui, mutações dali, em vírus, bactérias, e deu origem a doenças novas, e as pessoas remetem a tudo, remetem até as pragas do Egito, mas não conseguem compreender que, na verdade, a grande culpa é da nossa espécie mesmo, nossa espécie que sai destruindo tudo, desequilibrando tudo, e olha aí que problema pode causar. Sem contar que esses animais vão ficar sem casa, vão ficar sem habitat, vão invadir as cidades. Nós temos que ver também a importância da vegetação para chuvas, né? E muitas vezes é aquela velha história, o feitiço vira contra o feiticeiro. Quem trabalha com agricultura necessita dos períodos chuvosos, né? Se já conhece a região, já sabe os períodos ali de chuva, ele vai adaptar a plantação aos períodos de chuva daquela região, né? Enfim, então quem trabalha com agricultura, seja em grande ou em pequena escala, ele necessita das chuvas. E muitas vezes quem trabalha com agricultura, principalmente em larga escala, sempre é a favor de facilitar as leis de desmatamento. Mas olha só que contradição, né, mais irônica. Porque quanto mais desmatar, quanto mais queimar, a proporção de chuvas vai ser menor. Vocês podem ver
que a cada ano que passa fica mais desequilibrado, os períodos de chuva ficam mais confusos. Antes era bem delimitado, você já sabia mais ou menos quando que ia começar as chuvas, né, as grandes chuvas, quando que ia cessar os períodos mais secos. Agora já ficou tudo muito confuso. As pessoas estão achando, nesse mês vai voltar o período das águas, que é assim que nós chamamos aqui no norte, né? E acaba não voltando, porque tá tudo desequilibrado, né? E as queimadas, o desmatamento, ele vai acabar interferindo muito nisso, porque, eu acho que eu já até tinha citado na aula anterior, as árvores, no geral, a vegetação no geral, ela também transpira, ela evapotranspira, sai água das folhas da vegetação. Uma árvore com uma copa bem grande pode produzir, tipo de uns 10 metros de diâmetro, pode produzir até 300 litros de água por dia. E essa água que foi produzida por aquela árvore, ela simplesmente vai subir, formar nuvem e vai cair, né? E daí ela vai cair ali, vai precipitar em forma de chuva. Então subiu a água em forma de evapotranspiração das plantas, formou nuvem, as nuvens se movimentam, então vai levar a chuva para outros lugares, não só para o local onde estava aquela árvore. E essa chuva, essa nuvem, quando está bem carregada, ela precipita, né? Ela vai se desfazer novamente e vai descer da forma líquida em forma de chuva. Então, quanto menos vegetação tiver, a quantidade de chuvas ela vai ser menor, sim. Tá? Então a nossa vegetação é super importante, apesar das plantas não serem as principais produtoras de oxigênio. Elas produzem, mas não são as principais, mas elas têm várias, assim, tem N outros fatores aí super importantes que não permite, né, que o homem saia desmatando assim à torta e à direita. Então um paradigma que tem que ser quebrado, essa questão de achar que a vegetação só é importante para a produção de oxigênio, esquecer todos os outros fatores. Se a gente for parar para pensar, ainda tem os princípios ativos que nós temos de medicações aí, que geralmente, em grande maioria, nós encontramos nas plantas. A nossa floresta amazônica vai ter aí princípios ativos aí para medicamentos que ainda nem foram descobertos. Então tem tanta coisa para se descobrir ainda, e antes de descobrir é perigoso que seja destruído, né? Por conta da ganância, por conta dessa devastação aí exacerbada sem controle nenhum. Tá bom? Então, exemplos de paradigmas que nós precisamos quebrar, e nós vamos ter paradigmas em todas as áreas, tá? Vamos ter paradigmas religiosos, independente da religião que você pratique, ou até mesmo se você escolheu não praticar nenhuma religião, nós vamos encontrar paradigmas. Vai ter pessoas que tipo, encaram as pessoas que se declaram ateus, né, ateístas, que falam que não acreditam na existência de um Deus, como se elas fossem satânicas, como se elas fossem pessoas diabólicas, como se elas fossem pessoas ruins. Se ela não acredita que existe um Deus, ela também não acredita que existe um diabo. Então não faz sentido algum dizer que uma pessoa que se declara ateu, que se declara ateísta, que ela seja satânica, que ela seja diabólica, porque se ela não acredita em divindades, ela também não vai acreditar em demônios e tal. Isso até porque esse conceito de demônios, diabo, é tudo, assim, são conceitos que são introduzidos nas religiosidades, né, nas religiões que existem. Então, se ela não é adepta a nenhuma religião, ela não acredita na existência de um Deus, ela também não acredita na existência do diabo. Vai ter o grupo que acredita que adora o diabo. Tem os satanistas, mas é outro grupo, não são os ateus, é diferente. Então vai ter vários aí paradigmas acerca da comunidade ateia, né, da comunidade ateísta. E muitas vezes um ateu sofre muito preconceito também, tanto quanto o negro, tanto quanto a mulher na sociedade, tanto quanto um homossexual. Infelizmente, devido a esses conceitos que são criados e que precisam ser quebrados. E com as religiões não é diferente. Muita gente, a igreja católica é assim, a igreja protestante é assim. Tá. Por quê? Porque alguém te disse, porque esse conceito vem sendo aí divulgado há muito tempo, mas assim, na prática, você sabe se é assim mesmo? Né? Você já frequentou, você já conversou com vários líderes religiosos dessas duas igrejas, né? As duas são cristãs, né? Mas aí tem a católica e tem a protestante. Você já conversou para saber com vários? Porque assim, conversar com uma opinião de uma pessoa também é muito restrita, né? Então nós vamos ter paradigmas acerca de tudo. E a educação ambiental, ela tá aí para quebrar os paradigmas ambientais. Só que ao mesmo tempo que nós quebramos esses paradigmas ambientais, como a questão aí da vegetação, que as pessoas, a vegetação não é o principal fornecedor de oxigênio, nós também vamos acabar
pegando paradigmas das pessoas em sociedade. Então, todas essas outras questões, questão de saúde pública, questões espirituais, de religiões, conflitos religiosos, essas questões educacionais também, no geral, não só de educação ambiental, todos os conflitos e todas as harmonias que é vivida dentro de uma sociedade, que acontece dentro de um grupo de seres vivos, inclusive a nossa espécie, também entra na educação ambiental. Porque, como nós vimos, ambiente é onde os seres vivos vivem. Então, onde nós vivemos, nós não vivemos de maneira individual. Nós não vivemos de maneira individualista, só eu aqui, eu comigo mesmo. Nós vivemos em sociedade, fazemos parte de vários grupos sociais, então os acontecimentos nesses grupos sociais também entram dentro da educação ambiental. Então, de uma forma simples, a educação ambiental abrangeria tudo que nós vivemos, né? Todos os grupos que frequentamos e as nossas ações lá dentro. E as nossas ações individuais conscientes, elas têm que passar a ser coletivas, porque nós não vivemos de maneira individual, sozinho. Pelo menos de um grupo social, além do grupo que a gente já fazemos parte aqui, que é o da faculdade, né? No caso, vocês frequentam a faculdade, agora não frequentam, mas mesmo assim estão presentes aqui de maneira remota. Além desse grupo, garanto que vocês participam de pelo menos mais um grupo social no decorrer da vida de vocês. O grupo lá do trabalho, querendo ou não, você pode ter mais afinidade, pode ser com poucos, mas você tem afinidade com pelo menos mais uma ou duas pessoas, talvez se reúna, né, faça alguma coisa junto, além de permanecer juntos ali no local de trabalho, participem de alguma igreja, pratiquem algum esporte, lá vocês conheçam outras pessoas, e enfim, né, então, de certa forma, pelo menos de um ou dois grupos sociais, todo mundo aí acaba participando, né? Não apenas ali na sua casa, você e a sua família, tá? Ou mesmo que você more sozinho, que você tenha algum contato com algum familiar e frequente a casa dele, né, com determinada frequência. Então, pelo menos de mais algum outro grupo social, nós participamos. E as nossas ações lá dentro, né, que são inerentes ao meio que nós estamos vivendo ali naquele momento, são importantes, são inseridas dentro da educação ambiental. Porque toda a consciência que nós vamos adquirindo, nós temos que tentar, de certa forma, fazer com que ela se torne coletiva. Porque eu fazendo, né, eu vou tentar consumir menos, beleza. Aí eu consegui convencer 5 pessoas de consumir menos também. Se cada uma dessas 5 for tentando, né, passar essa conscientização, aquela história, ninguém conscientiza ninguém, né? Isso é algo que parte da pessoa mesmo, parte do individual. Mas através das suas ações, através dos seus aconselhamentos, através das suas informações que você vai passando, pode mudar, né? Pode mudar a forma daquela pessoa ver e aos poucos ela vai se autoconscientizando, tá? Até porque, lembrando que a educação ambiental, a educação socioambiental, ela não é tão antiga. Então vai ter pessoas que não aprenderam a ver dessa forma. Muitas vezes até nós, tipo eu, na minha infância, a educação ambiental que era ensinada na escola não era de uma forma assim, mais profunda, né? Era mais aquela coisinha básica, jogar lixo no lixo, não queimar, não cortar árvores, não poluir rios, era mais aquele basicão mesmo, pular da natureza selvagem, como se eu estivesse aqui, a natureza selvagem tá lá, mas quando eu chegar lá, é pra me deixar tudo no lugar. Realmente, é pra deixar, mas vai muito além disso, bem? Então, vamos agora falar sobre como que teria surgido, né, esse conceito da natureza tá lá e eu tô aqui. Teria começado a partir de uma concepção filosófica de René Descartes, tá? E ele participou de uma corrente, né, filosófica chamada cartesianismo, e essa corrente filosófica ela foi importante para a ciência porque ela mostrou que a ciência deveria levar em consideração a razão, né? E realmente, se a ciência ficar levando em consideração emoções, outras questões de crença, ela não vai em lugar nenhum, porque a ciência ela tem que tentar provar baseado em fatos, baseado em evidências. Então, se ela ficar tentando, mas eu acredito que seja assim, eu creio que seja assim, mas deve ser por isso. Ela começa com uma dúvida, né, um conhecimento científico, mas para ser concluído, para ser considerado algo testado e provado, para ser considerado uma hipótese verdadeira, para ser considerado uma teoria, né, bem aceita, uma teoria plausível, precisa que tenha feito testes e aqueles testes tenham demonstrado, né, evidências ali comprobatórias, que você consiga visualizar, que você consiga ver,
né, que você consiga perceber que realmente é daquele jeito. E para isso, né, muitas vezes se repete testes, faz testes com um número maior de pessoas, porque ela vai levar em consideração as particularidades daquelas pessoas, enfim. Então a ciência ela não pode ficar trabalhando com disse que me disse. E essa corrente filosófica do cartesianismo acabou fazendo com que as pessoas pensassem mais dessa forma, que a ciência tinha que lidar mais com a razão, com a forma racional. Foi importante por isso. Mas olha só como essa corrente, como esse pensamento acabou agindo de maneira negativa na educação ambiental. Para René Descartes, sujeito e objeto são partes distintas, ocorrendo mesmo entre natureza e cultura. E nisso, nessa forma distintas, coisas separadas, natureza e cultura, né, natureza e sociedade, natureza e homem, acabou se criando o conceito que o homem está aqui, a natureza está aqui. A natureza, ela tá ali para suprir as necessidades do homem, então quando o homem precisar, ele vai lá, vai obter os recursos dessa natureza, sem se preocupar se aquilo um dia ia acabar, sem se preocupar se aquilo ia causar, né, consequências ruins até para o próprio homem, né? Então nisso se criou esse conceito errôneo da forma que nós temos que lidar com o meio, sem contar que colocou a natureza como algo distante e não o local onde eu estou inserido, o local onde eu vivo, não colocou o meio como todo lugar onde tem ser vivo, inclusive aqui, nesse sofá que eu estou, nesse quarto que eu estou, também é um meio, tá? É um meio que eu estou agora, nesse momento, para gravar essa aula, tá bom? Então, isso acabou trazendo essa concepção errada e que perdurou por muitos anos, e que foi mudando ao longo do tempo, mas ainda tem muito para mudar, porque se vocês conversarem, né, até na família de vocês, com pessoas mais velhas, até com pessoas mais jovens, infelizmente, vocês vão ver que muitos ainda carregam essa concepção, tá bem? Então, assim, dentro dos fundamentos da educação socioambiental, nós devemos, sempre ter cuidado com isso. Essa concepção errônea que foi criada lá atrás, e que perdurou por muitos anos e que infelizmente ainda existe, né, na mentalidade de muitas pessoas, muitas porque elas não foram ensinadas, né, e muitas assim porque elas acabam negligenciando as informações que elas podem receber. O que nós vemos atualmente é que o jovem ele tem muita informação, que o jovem ele tem muito acesso, muito mais facilitado do que antigamente, mas infelizmente ele não usa. Como ele tem uma gama de informações, ele acaba usando todas aquelas informações, apenas aquelas que atraem ele não gosta de olhar de uma maneira geral. E isso acaba trazendo um colapso para a sociedade. É igual o jovem que fala, eu não gosto de política. Gente, tudo é político. Quando você escolhe o líder da sua sala, você está fazendo um ato político. Quando você reivindica uma melhoria para a instituição, você está praticando um ato político. Quando você reclama do professor pelas costas, você está praticando um ato político, mas errado. Você deveria reunir, ver se mais pessoas pensam da mesma forma, conversar com esse professor, você deveria, não solucionou, conversa com o superior dele, ver o que pode fazer, o que pode mudar na metodologia dele. É um ato político. Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente propaga, preocupado, pensando no bem comum, no meu bem de mais pelo menos uma pessoa ou duas pessoas, é um ato político. Então, nós devemos sim falar de política, mas política, não politicagem, não essa briga de partidos, né? Não assim, o que acontece no Brasil, infelizmente, né? Todos esses atos corruptos aí que levam a gente a descrer na política. O que acontece? Por que o Brasil sofre tanto, pena tanto na saúde, na educação? Os políticos que acabam assumindo o poder, eles não praticam política, eles não pensam no bem comum, eles não pensam no bem da sociedade. Para fazer campanha, eles dizem que pensam, eles prometem coisas que vai beneficiar a todos, mas quando eles assumem, eles pensam apenas em si mesmos, e aí que acontecem os grandes roubos, né, os atos corruptos, infelizmente, né? Então, assim, a mesma coisa é meio ambiente. Não quero saber de meio ambiente. Gente, é onde você está inserido, né? O surgimento de novas doenças, a falta de chuva que vai atrapalhar a plantação do fulano de tal, que atrapalha o clima, que faz você reclamar do calor. Tudo, né? Tudo está interligado. Você faz parte disso, você faz parte dessa grande pirâmide aí, dessa grande cadeia que é o meio ambiente. E a gente acaba sempre pensando de uma forma antropocêntrica. Então, isso que acaba atrapalhando muito a melhoria, né, dos nossos pensamentos com relação à educação ambiental e com relação a vários outros problemas aí sociais,
bem? Então, dentre os fundamentos, nós temos que levar em conta essa forma de pensar, como que ela surgiu, né? E nós vimos que ela surgiu através de um pensamento, de uma corrente filosófica, de René Descartes, onde as pessoas são muito antropocêntricas, mas já faz muito tempo isso, então já está na hora de mudar. E nós, educadores, né? Eu, educadora, e vocês, futuros educadores, temos um papel muito importante nisso, né? Tentar mudar isso. E um outro fundamento que nós devemos levar em consideração, que nessa quebra de paradigmas, nessa mudança de pensamento, nessa mudança de ações, né, nessa educação socioambiental, eu não posso passar o resto da vida agindo sozinho. Ah, eu tô fazendo minha parte. Beleza, você tá fazendo sua parte. É igual aqueles postzinhos, né? Ah, fulano foi lá, reclamou que o povo fica jogando lixo na rua. Por que não foi lá e catou, né? Legal, se eu vou lá e cato, é minha ação individual, né? Minha consciência ambiental individual, aí falando mais forte, fui lá e catei. Eu posso fazer as duas coisas, ir lá e catar e depois ainda achar uma forma dessa informação atingir a mais pessoas. Porque não é o individual, eu vivo no coletivo, não vivo no individual. Então, as minhas ações individuais são importantíssimas e tudo começa a partir daí. Porém, em seguida, eu tenho que tentar passar isso de uma forma coletiva, né? Senão não vai funcionar, porque a gente vive em sociedade e nós precisamos, de certa forma, propagar isso, certo? Então, por enquanto é isso. Até a próxima aula. Assistam o vídeo sobre a história da educação socioambiental, que vai dividir aí vários pontos importantes por ano, por datas importantes, tá bem? Façam as atividades, em caso de dúvida, me procurem. Até a próxima!